Bom dia, amados. Hoje é dia 25 de setembro do ano da graça de 2025 e é também quinta-feira e continuamos a olhar para o texto de João capítulo 13, nesta parte do encontro de Jesus com os 12, em que de uma forma particular o Senhor Jesus interage com Judas e denuncia-lhe o pecado. E este texto, este bloco de texto termina no versículo 30, dizendo que depois do Senhor Jesus ter dito no versículo 27 que o que ele tivesse que fazer, que o fizesse depressa, no versículo 30 diz que ele, tendo recebido o bocado de pão, saiu logo e era noite. Hoje nós sabemos o que aconteceu de seguida. Judas traiu o Senhor Jesus Cristo por dinheiro, permitiu que de facto Satanás tomasse posse do seu coração e pecou. Sabemos também, porque o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que este pecado de Judas foi incluído nos propósitos do Senhor, no sentido em que era necessário que se cumprisse esses propósitos, era necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse condenado e finalmente crucificado, morto. E a verdade é que Deus usa este pecado de Judas para o cumprimento dos seus propósitos. Mas creio que nos cabe aqui refletir sobre esta situação. O facto de Deus usar e incluir este pecado no cumprimento dos propósitos dele não resolve o problema de Judas. Quando nós pensamos na própria situação, quando tantas vezes, por vezes acontece por um pecado nosso, Deus agir no meio ao nosso pecado e finalmente cumprir propósitos na nossa vida, isso não justifica o pecado. O pecado precisa sempre de ser tratado no nosso coração e ele precisa ser sempre tratado no confronto no nosso coração daquilo que nós fizemos com o Senhor Jesus, com a palavra. Aliás, o Senhor Jesus, no capítulo 12, quando explica e dá um resumo do seu ensino, daquilo que ele partilhou, ele deixa muito claro que precisamos de ouvir a palavra, e é a própria palavra que nos vai julgar. E, portanto, neste confronto com a palavra, nós percebemos o erro, reconhecemos o erro e precisamos nos arrepender. E o arrependimento é sempre possível. Aliás, neste episódio, lembrávamos isso ontem no nosso tempo de estudo bíblico aqui no culto de quarta-feira. Neste episódio, a verdade é que o Senhor Jesus confronta dois homens com dois pecados. Confronta Judas e confronta Pedro. A ambos, o Senhor Jesus denuncia o pecado deles antes deles o cometerem. E, portanto, ambos tiveram a possibilidade de não o cometer. Mas ambos pecam. Mas há uma diferença abismal entre Judas e Pedro. Judas, embora Mateus registre que ele depois sentiu remorsos pelo aquilo que fez e até tenha devolvido o dinheiro, a verdade é que aquilo que ele fez foi afastar-se de Jesus e finalmente tirar a sua própria vida. Pedro, por sua vez, perante o confronto do seu pecado, assim que o galo cantou, um confronto do olhar com o Senhor Jesus Cristo. Lucas registra isso de uma forma muito clara. E no confronto no seu coração com o pecado que tinha cometido, diz o texto que ele chorou amargamente, numa experiência de arrependimento, e o que fez a seguir não foi afastar-se de Jesus, foi aproximar-se de Jesus. Ele foi o que correu no domingo de manhã para o sepulcro para ver
o sepulcro de Jesus. Ele esteve em muitos momentos em que o Senhor Jesus apareceu depois da ressurreição. E naquele último dia, naquela última experiência que João registra, quando Pedro está no barco e Jesus está na praia e João lhe diz que é Jesus que está na praia, Pedro lança-se ao mar e nada para a praia para ir ter com Jesus. E finalmente tem aquela última conversa em que o Senhor Jesus restaura o seu coração e lhe estende perdão. Há uma diferença abismal. E, portanto, amados, inevitavelmente nós sabemos que, embora já não seja a nossa identidade, enquanto filhos de Deus, nós ainda pecamos, ainda estamos sujeitos ao pecado. Quando ele acontece, Deus até pode usá-lo para o cumprimento dos seus propósitos. E certamente neste processo todo sempre irá usar. Mas há uma coisa que temos que fazer: arrepender-nos verdadeiramente, um arrependimento sério, verdadeiro, sincero, um arrependimento que implica uma mudança no nosso coração e, nesse arrependimento, aos pés de Cristo, restaurar o nosso relacionamento com Ele, nunca esquecendo que cada um destes nossos pecados tem um efeito muito prático na cruz do Senhor Jesus Cristo, porque foi lá, é lá que Ele nos perdoa. Eu creio que vale a pena pensar nisto, porque obviamente todos nós, inevitavelmente, precisamos de tratar deste assunto na nossa caminhada com Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um dia rico na sua presença e na sua intervenção nas nossas vidas. Vamos continuar a orar-nos uns pelos outros e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.